Boa tarde, caros internautas. Estamos cá para mais uma conversa a respeito da atualidade internacional e, para hoje, iremos aqui fazer uma conversa breve, em breves trechos, com os nossos convidados Edson Wirazek e Anísio Bonaissa. Na verdade, são especialistas da política internacional, em particular estudos do Médio Oriente, estudos de segurança, terrorismo, um pouco de tudo. Estamos aqui para uma conversa sobre as questões do conflito Israel, Estados Unidos da América e Irão. Companheiros, aquilo que parecia por algum tempo uma operação com um nome épico, acabou transformando-se numa confrontação direta. E nós estamos hoje a presenciar um momento completamente instável, um momento também extremamente de incertezas ao nível do sistema internacional. E já há dias viemos falando aqui sobre as implicações geopolíticas deste conflito. Hoje nós vamos tentar falar alguma coisa para além dos drones, dos mísseis, vamos tentar olhar um pouco mais a fundo. Vamos falar do Médio Oriente em si, porque afinal de contas, quando morre o Ayatollah, não é apenas o presidente ou apenas um líder como mais um, mas é o líder do xiismo a nível do Médio Oriente. É o líder que está há mais de sensivelmente 30, 40 anos a dirigir não apenas o Irão, mas uma legião, uma frente a nível do Médio Oriente, falando estendido em vários outros cantos do Médio Oriente. E olhamos para o Médio Oriente que, ao mesmo tempo, apresenta-se numa situação em que os Estados do Golfo, eles apresentam-se com alguma aproximação com o Estado de Israel através dos acordos de Abraham Accords, e também temos alguma aproximação, há algum tempo para cá, entre os Estados do Golfo com o Irão, mediado pela China. Companheiros, olhando para esta situação toda, em que nós vemos um líder que não é apenas um presidente, mas é um clérigo, e olhando para a sua extensão, que vai para além do território iraniano, e olhando ainda mais para esta relação entre os Estados do Médio Oriente com Israel e com o Irão, como é que nós podemos fazer a nossa avaliação sobre o estado real do Médio Oriente? Será que estamos numa situação em que a guerra vai avançar e não vai retornar? Haverão novas alianças, quebra de alianças? Será que a questão religiosa entre os grupos religiosos que lá existem vai se levantar? Estamos numa situação de um ponto sem retorno? Ou não? Qual é que é o ponto de situação? O que é que nós estamos a viver agora no Médio Oriente? Professor Wirazek. Bom, muito obrigado. Sintam-se cumprimentados, caros internautas, e agradeço ao Dr. Carmona por me convidar para termos esta conversa em torno da região do Médio Oriente e, em particular, desta guerra que foi iniciada, penso que a 28 de fevereiro, pelo presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel, com este nome interessante, Fúria Épica, que parece que a fúria épica já está a se transformar até, não sei se chamaria de medo épico ou paranoia épica, olhando para os últimos pronunciamentos do presidente dos Estados Unidos, quando, há poucos dias, ontem ou antes de ontem, quando, começou uma guerra sem ter feito consultas aos seus aliados, e de repente, quando as coisas correm mal, porque o Irão fechou o Estreito de Hormuz, já começa a fazer ameaças, pede apoio fazendo ameaças aos seus próprios aliados, que entretanto quase todos eles estão a distanciar-se do pedido do presidente americano para que esses aliados enviem os seus navios para o Estreito de Hormuz para tentar libertar o Estreito de Hormuz e que possam passar navios. Mas, olhando para a região como um todo, como dizia, temos que olhar para a região do Médio Oriente, olhando nesta dimensão religiosa, de que é uma região dominada pelo Islão. Islão é este que tem duas grandes vertentes, que é o xiismo, os xiitas, e o sunismo, dos sunitas. E a maior parte, obviamente, destes dois grupos são os sunitas,
em todo o Médio Oriente, mas há 3 países ali em que a maior parte da população é xiita, que é o Iraque, o Bahrein e o Irão. E no Irão, depois da Revolução Islâmica em 1979, o Irão passou a ser governado por um meio, quer dizer, a Constituição do Irão baseia-se no Islã, nesse caso o Islã xiita, e o Ayatollah, que é o líder religioso, o líder supremo do Irão. O Irão tem uma coisa interessante: tem um presidente que é eleito de 4 em 4 anos, tem um parlamento que também é eleito de tempos em tempos, mas apesar de haver uma separação ali de poderes, mas no final de tudo há um líder que é religioso, não está metido no dia a dia da governação, mas ele é considerado o líder supremo do Irão e tem muita influência naquilo que são os destinos do Irão. E os Estados Unidos e Israel decidiram, já tinham o feito no ano passado, eu penso que foi em junho do ano passado, começaram uma guerra que durou 12 dias, agora de novo voltaram a bombardear o país, alegando que querem eliminar uma ameaça existencial ao Estado de Israel, e até dizendo que querem destruir a capacidade nuclear, porque aparentemente o Irão está a desenvolver um programa nuclear com intenções militares, coisa que até agora ninguém apresentou evidências, nem as instituições das Nações Unidas, nem os próprios Estados Unidos, nem Israel apresentou evidências. O fato é que começou-se esta guerra, que agora está a tomar contornos muito perigosos. Muito perigosos por quê? Porque o Irão, na sua resposta, está a responder atacando países do Golfo. E ataca países do Golfo no sentido de que percebe que qualquer Estado que tiver alguma base, que tiver algum interesse dos Estados Unidos, é um alvo legítimo em função de ter sido atacado primeiro pelos Estados Unidos e por Israel. Então, é uma situação, penso eu, complicada, que não sabemos até onde vai. Os americanos já estavam a falar da necessidade de haver até terminar as hostilidades, mas o Irão está renitente em terminar as hostilidades, porque está numa situação em que acredita que fazendo estes ataques, porque o que está acontecendo? Quando os Estados Unidos e Israel pretendem remover a ameaça iraniana, como eles consideram, o Irão agora também pretende, na sua resposta, remover a ameaça americana no Médio Oriente, e ao fazer esses ataques nestes estados do Golfo, penso eu que pretende mostrar que ter uma base dos Estados Unidos, na verdade, não é sinônimo de segurança, é, na verdade, sinônimo de insegurança. Daí que tanto os Estados Unidos, Israel, Irão, faz esses ataques, e eventualmente poderemos ver aqueles grupos que geralmente alinham com o Irão, que têm sido considerados terroristas, eventualmente a fazer o mesmo tipo de ataques contra interesses americanos, contra interesses dos Estados Unidos. Desculpa, de Israel. Então, para começar a conversa, eu diria que este ataque iniciado pelos Estados Unidos efetivamente tem implicações muito perigosas para a região do Médio Oriente e para o mundo, tanto mais é que o preço do petróleo está todos os dias a subir, e não sabemos até onde vai parar. E repara, o Estreito do Hormuz, onde passa 20% do petróleo e gás que é comercializado no mundo, e esta é uma grande preocupação para a economia global, e não sabemos para onde é que devemos ir de agora em diante. Oneissa, estamos num ponto sem retorno deste conflito. Ele vai continuar, ele vai expandir, ele vai ativar as questões religiosas. Até onde é que isto vai? Bom, muito obrigado. Queria também cumprimentar os internautas e vocês, a equipe técnica, o Edson e assim. Esta questão associa-se a várias outras questões extremamente complexas, porque o objeto é efetivamente complexo. A região do Médio Oriente pode ser considerada o coração do mundo, porque é de lá onde bombeia-se os elementos vitais para o respirar global. O que é que eu quero dizer? A economia global ela é ancorada no recurso estratégico que é o petróleo, que depois de lá derivam tantas outras coisas e que facilitam a operação de todo um complexo industrial global. Então é o petróleo. Segundo,
aquela região é extremamente sensível em termos de logística global, porque os grandes cursos que facilitam a mobilidade de tanto petróleo quanto de outros commodities têm naquele centro, falamos do Estreito de Hormuz especificamente para a saída do combustível, mas tem o espaço mediterrâneo, são corredores logísticos de um valor estratégico incomensurável. Por isso que é normal chamarmos aquele como centro nevrálgico da economia global, não é? Ainda que os centros de decisão não sejam aqueles, mas aquele é o lugar onde bombeia-se o coração do mundo, onde se bomba o coração do mundo. Este é que é o ponto. E terceiro, talvez pareça não muito relevante, mas que é que é lá onde opera as três maiores religiões monoteístas e que elas determinam o curso dos valores que as sociedades carregam no curso de sua interação a nível local e global. O que é que eu quero dizer? É que numa região que é sensível em termos de mobilidade, por um lado de recursos e existência dos próprios recursos, quando nós temos o encontro de elementos altamente sensíveis como valores, e nós quando falamos de conflitos por valores estamos a falar de conflitos com uma dificuldade extrema em fazer sua gestão e resolução, porque em princípio, teoricamente, os valores são inegociáveis, não é? Então este elemento leva aqui a sensibilidade dos assuntos que são tratados naquela região cada vez mais se elevem. Então, se nós temos toda esta base como sendo a plataforma para o nosso início de conversa, esta interação conflitual que começou pelos Estados Unidos e Israel bombardeando e principalmente decapitando o xiismo que é dominante no Irão e em poucos outros países na região, traz-nos aqui um desafio extremo de como é que nós vamos, por um lado, fazer o diálogo com este xiismo que, em algum momento, apesar da hostilidade com o sunismo, que procura ter aproximação com os grandes centros de decisão global, de modo particular com os Estados Unidos, veja que a lógica islâmica regional, mesmo com a perspectiva que se apresenta violenta, os americanos tinham um diálogo altamente construtivo com os países do Golfo, grande parte deles, e tinham os seus interesses bem acautelados. E eles não tinham uma relação de hostilidade plena com o Irão. Tinham as suas diferenças, são todas elas percebidas e particularmente por causa dos modelos de crença que divide o xiismo do sunismo, porém existem outras lógicas que era possível conviver, mesmo conhecendo das capacidades do Irão e o Irão também conhecendo parte das capacidades dos países da região, mesmo com o apoio dos americanos. Então, acontecer este ataque sem uma articulação prévia, primeiro com os parceiros regionais, segundo com os parceiros europeus, traz-nos um desafio enorme de como é que ela vai continuar, porque percebe-se que este conflito, que pareceu iniciar entre duas grandes partes, hoje o conflito alberga outras partes que em princípio devem ser convidadas para a solução do mesmo. Aí já tem parte da questão que coloca. É fácil determinar este conflito? Não, não é. Eliminar-se o conflito, vai-se eliminar? Não, definitivamente. Esta é uma resposta que eu vou dar de forma perentória. Não se vai eliminar. Podemos gerir o conflito. Podemos desescalar o conflito. Mas o conflito vai permanecer, principalmente porque as razões profundas, a dita causa, nós quando estudamos o conflito, em termos teóricos, resolver o conflito seria eliminar as causas e tratar das consequências, não é? E como é que tu eliminas a causa? Não é tarefa fácil eliminar o conflito que opõe Israel
e os Estados árabes no geral e de modo muito particular com o Irão. Não estamos num ambiente muito fácil. E se não estamos num ambiente muito fácil, tivemos facilidade em iniciar a hostilidade em termos de violência, porque a hostilidade sempre esteve lá, mas em termos de conflito na sua dimensão violenta, não vai ser fácil nós pararmos. Por quê? Volto à lógica de resolução de conflitos. Eliminamos as causas e tratamos das consequências. As consequências são duras. Você decapitou um regime, decapitar entre aspas, porque a lógica de articulação desse regime não centrava-se no Ayatollah. Ayatollah é um símbolo, porém é um símbolo e é cabeça. E você tirou este cabeça. Então, esta é uma consequência que cria feridas completamente complexas de serem curadas. Há uma obra de algum teórico, não me recordo agora o nome, que diz por que odiamos a América. E grande parte do argumento que está lá é que a América ela vai atrás de construção do próprio ódio pela região. E parte dele é este ataque, vamos chamar de indiscriminado, que muitas vezes a vítima não são aqueles que, em princípio, dizem ser o problema para a América, mas é que há uma legião de vítimas que têm características culturais comuns. Se perceber o que acabou de acontecer entre o Israel e o Hamas no Médio Oriente, Gaza, há de perceber que a quantidade e qualidade dos perecidos lá não tem muito a ver com os militares, tem a ver com um povo que tem uma história que percebe que está sendo chacinada. É este dito ódio, o alegado ódio que se sente por América em algum momento, que decorre de todo um sonho que você quebra regional e que dá, em algum momento, espaço a nível global, grandes grupos para fazerem reflexões e trazerem ilações sobre o valor de uma unidade destruída. Então, unidade de ligação, de laços destruídos, não sei se percebe. Então, há várias questões que trouxe quando fez a pergunta, mas uma das perguntas essenciais foi: este conflito veio para ficar, ele vai continuar? Eu, analisando em termos de conflito, eu sei que a minha crença é que o conflito sempre esteve lá, e o princípio não foi hoje. O que aconteceu foi, tornamos aquele conflito, em algum momento, violento, atingimos algum pico, como já houve momentos de história igualmente desta natureza, para um e outro local naquela região, mas nós hoje temos outros elementos. Quais são esses outros elementos? É que houve uma resposta inesperada, pelo menos em termos de abordagem, que a história nos habituou naquela região. Mesmo a considerar pela última intervenção violenta do ano passado, não tivemos uma resposta a esta altura do Irão. É porque o Irão não tinha capacidade? Muito provavelmente não, mas estrategicamente não convinha fazer uma resposta na escala em que se assiste agora, por vários motivos. Então, definitivamente, para esta questão, não. Envolve vários grupos, como trazia aqui o ponto para o nosso debate, questões religiosas. Eu acho que talvez podíamos formular uma pergunta específica para nós discutirmos a articulação religiosa regional, que podia nos trazer respostas para o tipo de articulação que está-se a ver hoje. Veja, é uma coisa estranha como quem diz que está a acontecer. O Irão repostou com ataques massivos em relação aos seus vizinhos, os outros países do Golfo, que se assumem parceiros de algum modo estratégicos dos americanos. Eu digo de algum modo porque é sempre questionável isso. Mas conhecemos nós também alguma capacidade daqueles países. Não estou a falar da capacidade instalada nas bases americanas, estou a falar das capacidades que caracterizam aqueles países. E a pergunta que devia nos provocar é: por que esses não fizeram uma única resposta para o Irão? Há muita coisa que podemos encontrar respostas, talvez na religião, na solidariedade e noutros elementos estratégicos. Não só nisso, não vamos nos centrar nisso. Noutros elementos estratégicos que vale a pena colocarmos na mesa sobre
a reconfiguração da vida no Médio Oriente e, mais do que reconfiguração da vida no Médio Oriente, reconfiguração das placas tectônicas que se movem a nível do globo. Aí haveríamos falar de outros intervenientes como a Rússia, a China, a Índia e a África como bloco, pelo menos ainda não pode ser assumido um país específico. Alguns falam do Egito, outros da África do Sul, mas esses jogam papéis, acredito eu, periféricos, né, em alguns assuntos relativos a este confronto. Eu quero acreditar que enquanto o mundo olha para o Estreito de Hormuz apenas, esquece de olhar para a realidade que o Médio Oriente representa, em termos econômicos, em termos religiosos, assim como foi mencionado há bem pouco tempo, que é um dos aspectos profundos que em algum momento pode até ser a razão pela qual os Estados da região não estejam a envolver-se numa dinâmica conflituosa e direta. Falava bem há pouco tempo que em algum momento os Estados do Golfo assinaram algum acordo com Israel em função de um acordo chamado Abraham Accords, não é? Acordos de Abraham. É um acordo que remete de alguma forma a alguma perspectiva, a alguma abordagem religiosa. Acordos de Abraão, uma forma de trazer uma paz vinculada e verificada exatamente em um ancestral comum para todos eles. Por isso que entretanto, quando comecei a falar, discutia das três maiores religiões que exatamente os ancestrais. E Abraão é definitivamente. Exatamente. E sobretudo, nós encontramos aqui uma particularidade com o Irão. É que o Irão é Islão, mas é um Islão que não é sunita, que não é um maioritário. E que é este Islão que, acima de tudo, neste momento, para quem está dentro do Irão, quem faz parte do Islão sunita, pode estar a olhar isto não apenas como um ataque político, mas como um ataque à cabeça, ao representante do xiismo para toda a região. Então, é aí onde, de alguma forma, isto pode servir como um travão para alguns dos estados da região para evitar que ecloda algo que transcenda as questões políticas e chegue às questões religiosas e fica uma desordem maior no Médio Oriente. É uma percepção. Mas há aqui uma questão ainda por detrás que podemos olhar, é que há uma experiência também que os estados da região vão acompanhando pelo mundo. Há bem pouco tempo ainda aí uma guerra paralela da Rússia e Ucrânia. A Ucrânia entrou lá com apoio americano. Mas depois de algum tempo a América retirou-se. E a Ucrânia está lá. Não seria esta, porventura, o mesmo receio que os estados da região, neste caso as monarquias do Golfo, também receiam entrar para uma guerra, fica uma confusão e depois a América sai lá e eles continuam em choques maiores lá. Por quê? Não estou convencido que se tenha tomado em consideração esse aspecto mais profundo do Médio Oriente quando se fez o ataque. As repercussões, se tivesse tomado em consideração este aspecto do ponto que é tão vital para o mundo, não se teria atacado somente ou diretamente e retirar o líder Ayatollah, por causa daquilo que ele representa para a região. Ele é muito mais do que apenas um líder dentro do Irão. Então, olhando ainda nesta base, talvez pudesse estender aqui um pouco mais, qual é o real poder do Irão? Porque estamos a ver o Estreito de Hormuz fechado, estamos a olhar para a economia global, mas não é somente isto. Afinal, qual é o verdadeiro poder do Irão? Professor Morazek. Não saberia dizer qual é o verdadeiro poder do Irão, mas se os Estados Unidos deram-se ao trabalho ou dão-se ao trabalho de colocar o Irão como o seu maior adversário, o maior inimigo na região do Médio Oriente, só isso por si pode significar, ou significa que de facto é um Estado que tem poder. É um Estado que tem poder e que desafia as ambições hegemônicas dos Estados na região do Médio Oriente, que desafia, acima de tudo, o maior aliado dos Estados Unidos da América na região do Médio Oriente. É importante lembrar que o Irão só tornou-se inimigo, assim se pode dizer, dos Estados Unidos depois da Revolução Islâmica em 1979.
E sempre foi, no passado, foi um grande aliado. Aliás, já foi o maior aliado dos Estados Unidos na região do Médio Oriente. E as relações azedam quando há uma revolução no Irão, que coloca os clérigos xiitas no poder. Clérigos xiitas, e eu acho que o problema nem é os clérigos xiitas estarem no poder ou o xiismo estar no poder como tal. O problema é quem está no poder, se os seus interesses estão alinhados com a agenda dos Estados Unidos. Porque estes são xiitas, sim. As monarquias ali no Golfo, a maior parte delas quase todas elas são sunitas, mas as monarquias são aliadas, não é porque há um alinhamento religioso entre o sunismo e a América, não. Tanto mais que a América, a Europa, vamos assim dizer, o Ocidente, é cristão. Se quisermos olhar nesta dimensão, até eu estava a ler um artigo de alguém que falava que é preciso olhar isto na dimensão religiosa. Estamos a olhar de um lado os americanos, o Ocidente tem esta noção de que a religião não se pode colocar na política, é preciso separar a religião da política e que os Estados sejam seculares, que é diferente dos Estados da região do Médio Oriente. Quase todos os Estados da região do Médio Oriente adotam esta lógica de não, o Estado a religião não deve separar-se do Estado. Antes, pelo contrário, o Estado deve ser construído com as bases da religião, porque é isso que faz a nossa cultura. No Médio Oriente, tens o Estado iraniano, que olha isto, mas a sua dimensão religiosa é do xiismo. Mas a Arábia Saudita é sunita e vários daqueles estados são sunitas. O problema maior não é exatamente se é xiita ou se é sunita. De facto, decapitaram o líder de uma facção que não terminou com o regime. Aliás, decapitaram o líder e vemos a resposta toda. Então, eu penso que os americanos, principalmente deste presidente em que está no poder neste momento, quando olham para este tipo de aventura, olham na dimensão de business, na dimensão de negócio. Este é o maior interesse, é fazer negócio. Talvez acredita que, eliminando o regime no Irão, terá um Irão mais favorável aos interesses dos Estados Unidos, e aí será mais fácil ter acesso, provavelmente, aos recursos do país. Não nos esqueçamos que o Irão é o segundo país com as maiores reservas de petróleo na região do Médio Oriente, depois da Arábia Saudita. Tens primeiro a Arábia Saudita, depois tens o Irão, depois tens o Iraque. E o fato de haver um regime anti-americano, assim podemos dizer, na região do Médio Oriente, no segundo país que tem as maiores reservas, um país que vai fomentando alguma resistência contra os interesses dos Estados Unidos na região, e esta resposta é demonstração disso, quando quero mostrar nos Estados do Golfo que ter bases americanas, ter a América como aliado não é sinônimo de segurança, e talvez na expectativa de que esses países podem... E repara uma coisa interessante em relação nesta guerra. Os americanos bombardeiam o Irão. O Irão responde fazendo ataques não só contra alvos americanos, mas também alvos israelitas, mas também contra alvos dentro dos países do Golfo. Os americanos acreditam, querem e vão pressionando os países do Golfo a entrarem na guerra porque estão a ser atacados. E os países do Golfo, o Irão, ao fazer esse bombardeamento, o que é que espera? Mostrar aos países do Golfo que ter bases americanas não é sinônimo de segurança, e eventualmente os países do Golfo vão dizer: ei, América, nós estamos inseguros por vossa causa, então saiam daqui. Quer dizer, os dois contêm esses dois interesses divergentes, e os países do Golfo pararam, sabe, nós não vamos responder. Talvez, provavelmente, porque já assistiram às histórias de estar do lado dos americanos. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, destruíram o Iraque. Onde é que estão as tropas norte-americanas? Já se foram embora. As tropas norte-americanas foram ao Afeganistão, destruíram o país. Onde é que estão as tropas? Já foram embora. Mas aqueles países do Golfo, o Irão há de estar ali. Seja com este regime, seja com outro, o Irão... Esta guerra vai terminar eventualmente. Como dizia o meu colega do painel, o conflito vai permanecer. Aliás, o conflito é algo desejável. O único problema é quando atinge proporções violentas, como está a acontecer neste caso. Então pode ser que esta não resposta, mais do que
como é que posso dizer? Esta resposta pode ser que isso é no sentido que, nós, aliás, há um magnata de um dos países, não me lembro se era Emirados Árabes Unidos, que fez um pronunciamento que eu acredito que é o pensamento das lideranças do mundo árabe. Escreveu uma coisa nas redes sociais, não me lembro se foi Twitter ou no X, diz assim: nós sabemos porque é que estamos a ser atacados. Numa dimensão de que estes ataques não é contra a Arábia Saudita, não é contra os Emirados Árabes Unidos, não é contra o Bahrein, não. Estes ataques é contra os Estados Unidos da América. Então, era uma espécie de que nós não precisamos entrar nesta confusão de responder o Irão, porque nós estamos cientes de que estes ataques é por causa dos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América estão a provar não ser um aliado de confiança, tanto para os Estados do Médio Oriente, como a resposta dos europeus, que são os maiores aliados da NATO, quando diz: nós não vamos entrar nesta confusão, esta guerra não é uma guerra da NATO, então não vamos mandar, não há nenhum território da NATO que foi atacado, então não é nossa guerra, não vamos entrar. Então penso que, da mesma forma que os europeus estão a se distanciar, os países do Golfo, que acredito que sabem porque estão a ser atacados, no sentido de que é por causa das bases dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que iniciaram isso, eventualmente iniciaram por causa de Israel. Quem é o maior interessado nisso, na verdade, o primeiro-ministro de Israel, que acredita que com isto vai enfraquecer o Irão, vai se tornar naquela potência hegemônica na região do Médio Oriente, inquestionável, mas o grande problema de Israel é que esta inquestionabilidade do seu poder só existe dependendo dos Estados Unidos, do seu lado. E esta questão aqui levanta um outro ponto, é que está a fraturar as relações entre os aliados dos Estados Unidos com os Estados Unidos. Quando ele começa a chamar: venham os Estreito do Hormuz, tragam os vossos navios aqui, e eles começam realmente a perceber: não, parece que aqui estamos numa perspectiva em que devemos obrigatoriamente entrar e fazer parte de uma guerra que nós não sabemos qual é o norte e qual é a direção. Tem algum comentário a fazer a respeito disso, Bonissa? O que é que isto está, na verdade, a significar em relação às relações dos Estados Unidos com os seus aliados, o Médio Oriente em si com outros aliados ou com outros estados como a China, que são potências globais? O que é que isto está a significar? Bom, a primeira coisa é que fez mais ou menos quando elaborava a sua questão e era relativa à planificação do ataque, se considerava aspectos religiosos ou não. E também eu não sou muito disso, de fazer respostas muito assertivas, principalmente em ciências sociais, porque nós temos uma míriade de respostas que são as possibilidades que são colocadas, mas a minha resposta seria um pouco mais direta, quebrando esse paradigma, que a questão é não foi considerado definitivamente. E esta resposta não decorre meramente de um processo de observação, decorre igualmente da análise discursiva dos líderes atuais, com particularidade do presidente Trump. Ontem ainda eu referia que os especialistas não me informaram que haveríamos de ter uma resposta deste nível. Significa o quê? Existe uma estrutura que devia suportar um governo altamente responsável e poderoso a nível global, que devia suportar as suas intervenções a nível sistémico. Mas estamos aqui perante um novo tipo de liderança quando nós fazemos relações internacionais que a América já vai nos habituando. É o segundo mandato do presidente Trump, intercalado, mas é o segundo mandato. Mas percebemos que há uma dinâmica global de os conceitos de extrema-direita, nacionalismos, ocuparem alguns espaços, que depois confiam em alguns presidentes que têm alguns comportamentos com alguma perversão em algum momento, por causa do pensamento extremo sobre alguns assuntos de política internacional. Eu quero falar simplesmente de política internacional. Então, neste caso, o presidente Trump não teve um apoio técnico especializado que o orientasse a avançar com o conflito no Médio Oriente. Então, o que é que norteou este conflito? Dois ambientes. Primeiro, existe o lobby judeu.
O grande assunto começa porque o Israel, na região, tem um posicionamento específico em relação ao Irão e o dito conflito, que não é de hoje, o grande opositor, talvez o maior, temos a figura do Irão, com algumas ressalvas nisto. Segundo, o lobby judeu é tido como o maior lobby a nível global. E o grande centro do lobby judeu é Washington e Nova York. Então, nós temos a facilidade de perceber porque que uma planificação combativa deficiente pode ter acontecido. Eu digo planificação já quando estou a falar de Israel. Israel teve alguma organização. A Mossad esteve em Teherão, teve conhecimento de questões sensíveis e estratégicas que os levaram a fazer ataque cirúrgico que eliminou a Ayatollah. Havia esse. Então, houve alguma planificação, mas o Irão arrastou os norte-americanos e, muito provavelmente, grande parte de partilha de informação não aconteceu no nível que devia. Temos também há 2 dias a colocação à disposição do cargo do líder da unidade antiterrorista dos Estados Unidos. Isso significa alguma coisa, que este foi ignorado em processos sensíveis, onde devia ter uma palavra a dizer. Para dizer o quê? Que a Mossad israelita, que deve ter dado algumas cartas ao seu governo, ao governo do primeiro-ministro israelita, facilmente levou a que o governo israelita arrastasse os americanos, que são uma potência inquestionável a nível global, para este conflito. Então, planificação. Tudo isto é para responder o quê? Houve planificação, havia sensibilidade sobre as dinâmicas religiosas e o impacto disto num conflito que podia ou não ter outras repercussões. Houve avaliação de capacidades. Tudo isto, quando olhamos na perspectiva norte-americana, a resposta efetivamente seria não. Não houve um trabalho de base que, em princípio, devia ser de se considerar do lado dos Estados Unidos para aliar-se, neste caso, ao seu parceiro inquestionável no Médio Oriente, que é o Israel, para poder avançar com estes ataques. Então, este é um ponto específico. Agora, quando fala de outros atores, o que é que se ganha, qual a postura que tem, há atores que em princípio ganham com isso. A Rússia, definitivamente, as dinâmicas deste conflito dão altas vantagens ao Estado russo. A China, idem. Não só por causa das dinâmicas de disponibilização do petróleo, por exemplo, no mercado, que os facilita e abre a lógica de sanções, não só, mas igualmente por causa do tipo de informação que esses Estados têm em decorrência deste conflito. Este conflito expõe um pouco as fragilidades norte-americanas. Este conflito desgasta muito a capacidade militar norte-americana para destruir um drone Shahed que custa 20, 30 mil dólares. Você usa um míssil que custa 4 milhões de dólares. É uma relação extremamente assimétrica de resposta. E isso desgasta todo um complexo militar em termos de disponibilidade armamentística, e que os adversários americanos estão a tomar nota. Significa que estão a buscar informação. Estão a ter uma curva de aprendizagem extremamente positiva, porque há elementos sensíveis que vão sendo deixados na mesa, que dá para criar inferências sobre a real capacidade de resposta até dos americanos em diferentes situações. E, para além disto, também temos todo um arsenal de combustível que, em princípio, é colocado à disposição dos mercados internacionais, que decorre das capacidades russas e tantos outros elementos. Então, estes são pontos específicos que nós podemos discutir quando se fala dos grandes players globais e
que tipo de relação estratégica podem ter com o conflito e com os contendores de modo muito particular. Este aprendizado também e a informação também pode ser avaliado sob perspectiva dos Estados do Golfo. O que é que eles aprendem de tudo isto, que ilações e caminhos para frente. Nós temos elementos, de facto, como dizíamos antes, religiosos a considerar, mas é mais fácil proximidade em termos de civilizações, é mais fácil termos proximidade entre xiitas e sunitas do que cristãos e muçulmanos, por exemplo. Em termos de abordagens, como dizia Huntington, de civilizações. Há uma proteção de certos valores que são valores islâmicos que são partilhados entre os xiitas e sunitas. Não podemos ignorar isso. As suas diferenças têm certos limites que depois, quando fazem a sua abordagem junto do mundo ocidental, começa-se a perceber que a hostilidade é maior lá. Então, a construção... Veja o Hezbollah. Hezbollah não, o Hamas. Hamas é efetivamente um grupo sunita, porém tem um apoio pleno do regime iraniano. Não sei se percebe. Então, para dizer o quê? A solidariedade interreligiosa, que é característico do islamismo, tanto sunita quanto xiita, pode determinar em algum momento a postura dos Estados da região a nível do Médio Oriente, com particularidade dos Estados do Golfo, em relação àquilo que vai se seguir depois de termos a fase violenta deste conflito. Então, como eu dizia também no princípio, há peças a nível do xadrez global que definitivamente não vão voltar a ter o mesmo posicionamento. E a queda do rei pode não acontecer, mas os soldados, e particularmente a linha traseira dos soldados, que são os oficiais próximos do rei, quer dizer que grandes pontos estratégicos globais vão mudar de posicionamento, definitivamente. Falando nisso, pegando até a deixa do que dizia em relação a este posicionamento do Irão e em relação ao Hamas, realmente remete-me a uma reflexão aqui. O professor Morazek falava que há um líder que apareceu a dizer que olha, nós sabemos o que é que se trata aqui. Provavelmente esta seja mais uma das cartas que está a deixar claro que, olha, não é por questões das nossas diferenças religiosas, é por questões outras que vão para além disto. Porque em termos de coexistência, eles estão lá a coexistir. E talvez um parêntese aqui. Eu falava do primeiro assunto, que era o papel estratégico de Israel e que colocava os Estados Unidos numa agenda que, em algum momento, não foi agenda de Estado norte-americano. Mas o segundo ponto, o professor Edson trouxe aqui, as dinâmicas da economia global que orientam a administração americana hoje. Ele trouxe uma linguagem terra-terra, business. Onde se produz, como se produz, onde é que está o mercado, como é que articulamos, o que é que, acima de tudo, nós ganhamos. Nós quem? Na verdade, não é necessariamente o Estado norte-americano. Há um grupo por detrás do Estado que é muito bem representado pela administração atual norte-americana, e volta-se a aliar o meu primeiro facto, que é o lobby judeu, que controla as finanças, no geral, a economia global. Este é que é o ponto. E a economia global assenta-se nas commodities, com particularidade do petróleo. Exato. E pegando exatamente neste ponto, que remete-nos a este grupo, que é um grupo, na verdade, que está a controlar a economia global, este lobby, acham mesmo que vai conseguir Israel, caso, por hipótese, consiga lograr o seu intento? Estamos a ver agora, os americanos estão a movimentar, já não é um só porta-avião, já estão a vir mais porta-aviões, está a aumentar o seu contingente, já está a falar de colocar tropas no território. Acham que, se por hipótese o interesse deste grupo, eu já não vou olhar para a administração como tal, mas do grupo que está por detrás, que está bem representado com a liderança de Donald Trump, lograr o seu intento na região, Israel estaria à altura de dirigir a região do Médio Oriente em termos de ser um líder regional aceitável?
Aceitável reconhecível, ou aceite? Aceite, ou como é que isto seria, professor Mrazek? Não vejo chance de Israel ser aceito na região do Médio Oriente como um líder regional. Nota que os tais acordos de Abraham Accords que foram assinados, alguns assinaram com uma arma apontada à cabeça, alguns dos países. Eles se lembraram, o Sudão, por exemplo, para assinar disseram ou assinas ou não te damos dinheiro. Quer dizer, a negociata sempre foi esta. Repara que desde que o Estado de Israel existe, até a ascensão de Donald Trump no poder, que tem uma abordagem de business, de negócios, vai convencendo por via de isso aqui é business, os Estados Árabes não aceitavam, não tinham normalidade de relações com Israel. Os únicos países que se relacionavam oficialmente com Israel era o Egito, que em 79 assinou o acordo de Camp David, que valeu o líder egípcio nessa altura o assassinato por ter traído a causa, assim, vamos dizer, árabe. Depois dele, só a Jordânia, que assinou um acordo com Israel em 94, que não me traz. Depois disso, não há nenhum Estado árabe que se relaciona oficialmente, pelo menos, tem relação formal com Israel, porque a lógica era, enquanto não existir o Estado árabe palestiniano, não temos conversa com o Estado de Israel, até que Donald Trump conseguiu convencer esses Estados árabes a começarem a normalizar essas relações. Então, sinceramente, eu não acredito que... Vamos lá ver onde é que está Israel. Israel está numa região em que de todo lado, quando olha, árabe. Se não tem país árabe, tens Irão, que não é árabe, é persa. Se não tens esse, tens a Turquia ali do outro lado. Todo o resto é árabe. E há uma incompatibilidade aqui ideológica ou cultural, ou se quisermos civilizacional, entre o Estado de Israel, judeus, e os árabes. E o que agrava tudo isto é o problema da Palestina. E com esses problemas todos, com esse genocídio que está a acontecer contra os palestinianos, obviamente que a razão que levou o início desta confusão na Palestina foi o ataque do Hamas, que obviamente é condenável, mas o que veio a seguir foi uma agenda do primeiro-ministro de Israel, ou do Estado de Israel, de tentar limpar, dizem ethnic cleansing, limpeza étnica, praticamente quer limpar etnicamente o que eles chamam os palestinianos, os árabes palestinianos daquela região, de tal forma que até Donald Trump patrocina planos de remover aquele povo daquela região. Então, com esses problemas e trazendo aquela questão dos valores que o Banense havia levantado, há um conjunto de valores que estão a ser pisoteados por Israel e pelos Estados Unidos, que, sinceramente, ainda que esta guerra termine com, vamos dizer, a derrota do Irão, não consigo ver um Israel a ser uma potência hegemônica na região do Médio Oriente. Tanto mais que, para se considerar potência hegemônica, há 3 condições que devem ser cumpridas. Primeiro, tens que ter o poder. Israel aparentemente tem, mas que na verdade tem graças aos Estados Unidos da América. Para além de teres o poder, tem que ter vontade de dominar a região, de ser a tal potência hegemônica. Israel aparentemente tem essa vontade, mas não basta ter poder e ter vontade. É preciso ter aceitação. É preciso que os outros Estados, os outros atores, aceitem a sua liderança como potência hegemônica. E não consigo ver, com o comportamento de Israel, uma situação em que possa ser aceitado na região do Médio Oriente como uma potência hegemônica. Há de ser uma potência hegemônica de bullying, aquele que vai provocando os outros, vai fazendo a guerra, mostrando que eu tenho poder, mas não acredito, posso arriscar a dizer, nos próximos 50 anos, não consigo ver um Estado de Israel a ser considerado uma potência hegemônica na região do Médio Oriente. Porque mesmo a aceitação dos Estados Unidos, que tem tido por alguns países ali, é uma aceitação no sentido que pode nos proteger. Estas bases foram... É a ideia de que os americanos podem nos proteger, e na altura, podem nos proteger contra quem? Sempre os países do Golfo tiveram medo do Irão. O Irão de quem? Dos clérigos xiitas, por causa da ideologia. Há um problema ideológico entre xiitas e sunitas, e às vezes o primeiro ayatollah
estava a querer expandir a revolução para não só o Iraque, mas também para aquelas pequenas monarquias da região. Não falava xiismo, como mas o Islão dizendo que é preciso libertai-vos dos opressores a quem se referia, aos reis, aos monarcas que andavam por ali. Então, não acredito sinceramente que Israel pode ter a vontade, pode continuar a fazer a decisão que faz, continuando com o apoio que tem, mas não consigo vislumbrar um Israel como uma potência hegemônica, olhando para as dimensões do que significa ser potência hegemônica. Capacidade, vontade, aceitação. Pode ter capacidade, pode ter vontade, mas se não tiver aceitação, não tem a legitimidade de ser uma potência hegemônica. Porque potência hegemônica é uma potência que apoia os outros. Não é uma potência que só cria problemas. Tem que ser uma potência que, quando os outros precisam, vem em seu auxílio, chama a atenção. Não é o caso de Israel, principalmente por causa da questão de Israel contra o Hamas, mais do que o Hamas, contra os palestinianos, porque esse é o maior problema de Israel com os países. Há aí um outro assunto por dentro. Temos Israel, Hamas, mas temos também outro problema grande de Israel. Este é um pesadelo que não sai do mundo árabe. O Grande Israel é uma perspectiva teológica mais antiga, religiosa, da Grande Israel do tempo do rei Davi, etc, etc. Que, na verdade, engloba, se for olhar para o mapa, desenhar um mapa antigo e compará-lo a hoje, engloba todos os estados que nós temos no Médio Oriente. Vai passar ali pela Jordânia, vai ao Iraque, passa um pouco da Síria, quer dizer, é um espaço que põe em causa, em parte, a existência desses outros estados. Só para trazer aqui mais um fator, arredar aqui mais um fator. Mas aí também temos outro problema, talvez. E a Turquia? A Turquia. E a Turquia? Será que seria tão tácito assim, porque estamos num contexto de uma reconfiguração a nível do Médio Oriente, em termos de relações bilaterais. Há alguma reconfiguração do poder. Depois desta guerra as coisas não vão ficar na mesma. Será que vai ser olhado da mesma forma o Irão? E a Turquia, que está lá isolada, não está dentro do pedaço do bolo? E o Egito, que está quieto até agora? Quer dizer, há aqui alguma coisa ainda por detrás que provavelmente possa vir a acontecer ao nível do Médio Oriente. Então a minha questão aqui seria praticamente: que tipo de Médio Oriente pode-se esperar depois deste conflito? Considerando que há uma série de alianças que podem ser quebradas, outras podem ser mantidas, algumas em função de proximidade de relações econômicas, outras um pouco mais questões religiosas. Que tipo de Médio Oriente nós esperamos? Não é isso? Bom, a discussão sobre o posicionamento de alguns players estratégicos a nível regional questionava a Turquia, falava do Egito. Eu acho que esses buscam resposta, ou pode ser analisado o comportamento em termos de ações subsequentes, ancoradas na lógica do realismo político. Esses Estados sobrevivem numa lógica de interesse. E o interesse, de modo particular, Turquia. Turquia é membro da NATO. A Turquia concorre para entrar para a União Europeia. Por quê? Porque está muito satisfeita com estas plataformas ocidentais? Não. Mas porque sabe o que ganha estando cada vez mais próxima do Ocidente e tendo as suas ligações a nível do Médio Oriente e em outros cantos do mundo. A Turquia muitas vezes sabe muito bem jogar de modo estratégico as suas pedras para o sucesso do interesse nacional. Este é um ponto. O Egito não foge muito, apesar do o caso do Egito ser um pouco diferenciado e a proximidade que o Egito fez estrategicamente junto dos Estados Unidos e de modo particular alguns passos que foi dando em relação ao Israel na região, que muitas vezes foi assumido como uma abordagem de traição até, mas também esta aparente ou alegada traição decorre do cumprimento de algum interesse nacional.
É por isso que eu disse que não podemos nos descurar um pouco. O grande elemento que o realismo político traz para explicar as relações internacionais é a lógica do interesse. Depois tem toda outra conversa sobre segurança, mas a lógica do interesse, definitivamente, mesmo que os Estados tenham embaraços de outra natureza, o interesse primário é resolver a sua sobrevivência. E esta sobrevivência, em algum momento, é caracterizada como sendo vender a alma do próprio Estado. Então, Turquia, Egito e alguns outros Estados relevantes na região definitivamente vão ter um posicionamento que melhor responde às suas ambições como Estado, e mesmo se tiver que manter alguma proximidade a nível do Ocidente, e particularmente com os americanos, vai. Porque um dos assuntos que se discute hoje não é os Estados Unidos, é a pessoa de liderança. E há de ver que em algum momento é possível hoje começarmos a discutir um pouco o desassociar entre liderança e Estado norte-americano. Veja como reagiu o Estado norte-americano quando houve o sequestro ou qualquer outra forma que quiserem, do presidente Maduro. O Estado reagiu. E o Estado disse que este ato foi um ato individual. E mais, chamou para prestar contas. Por que que age assim? Se tu hoje vais para o sistema de justiça internacional pedir contas aos americanos por terem invadido um Estado retirado de um presidente, não foi um ato do Estado norte-americano, foi um ato de um indivíduo que usou recursos públicos para poder agir. Mas você também pode ir para o TPI, porque é onde podia caber acusar junto do TPI de crimes de guerra. Mas aí, primeiro, não tem, os Estados Unidos não é signatário, é o espaço onde ele vive, mas mesmo não sendo signatário, o TPI pode fazer prossecução desta solicitação. Mas qual é o Estado que tem coragem de meter numa vergonha destas um presidente norte-americano? E depois tem outros elementos que nós trazemos. Então, há questões sensíveis que eu acho que, em termos de interesse de Estado, se fosse qualquer um outro Estado, muito provavelmente teríamos um processo a nível do TPI, teríamos tentativas junto do Tribunal Internacional de Justiça, talvez por causa da percepção de alguns sobre a ação de um presidente norte-americano associando ao Estado norte-americano. Então podíamos ter várias tentativas de fazer valer a norma internacional. Mas o Estado que, em princípio, por causa da soberania ou da estabilidade hegemônica, em termos teóricos, que é o Estado que devia ser guardião disso, é o Estado que está a promover. Então não há muita condição para nós falarmos de um mundo onde grandes alterações estratégicas podem decorrer disto. E, como eu disse, há alterações no xadrez político global. Onde vamos sentir todos nós, mas muito provavelmente quando esta liderança baixar um pouco a guarda, também vamos ter reposicionamento de algumas peças, porque o Estado norte-americano, em princípio, pelo menos a médio prazo, continuará a gozar da hegemonia que tem a nível do sistema. A grande luta pode ser para fragilizar novas abordagens de transações globais económicas, transações políticas, que depois dão espaço nas transações sociais, ou começam pelas transações sociais. Veja que a China avança rapidamente com a mobilização do mundo no abraço ao confucionismo, língua de modo muito particular, a língua nacional chinesa. Como é que é o mandarim, que é partilhado massivamente a nível global? É cultural, mas este cultural é para responder a alguma coisa. Como é que nós vamos ao mundo? E como é que o mundo chega a nós? Então vem criando facilidades, o soft power que nunca foi usado pelos chineses e algumas outras potências que hoje são equacionadas. Então isto vai determinar que, de facto, não voltemos ao status quo ou à posição primária, mas temos que ter cautelas em relação a como os Estados Unidos, como Estado, vai fazer política externa depois de tudo isto e vai se inserir na política internacional, igualmente como
as outras potências e os outros Estados. Estados pequenos é um pouco mais fácil, porque não perdem a lógica do interesse nacional, mas esse interesse nacional é medido a régua esquadro, sobre como é que faz a sua colocação aqui, como é que faz o seu apoio nas plataformas globais em termos de direito, como Nações Unidas e outros. Então, tudo isso é política internacional avançando. O mundo não ficará mais da mesma forma. Não. Definitivamente, não tem como. Não. Temos uma liderança americana que conseguiu quebrar com muitas relações de proximidade, até com os seus aliados de longa data. Está numa situação em que, para se repor isto, na verdade, terá de levar o tempo e uma liderança carismática, sob maneira para passar por trás a borracha de tudo o que aconteceu nesta liderança, sem dúvida nenhuma. Vamos passar um pouco aqui para olhar para nós, Moçambique, com tudo isto. Nós somos um Estado se me permite assim dizer, multiétnico, religioso, etc, etc. Nós temos dentro do território nacional muçulmanos, xiitas, sunitas, temos cristãos, temos etc, etc. Como é que isto pode, de alguma forma, servir de lição para Moçambique? Alguma lição pode-se tirar sobre algum tipo de impacto que isso pode ter na nossa realidade moçambicana? Professor Morazé. Lição que podemos tirar, mas antes de falar de Moçambique, só queria dizer que mundo é que nós vamos ter depois disto. Eu penso que há 2 precedentes que foram criados e que nos levam a crer que agora as potências que se consideram potências vão passar a ter comportamentos desviantes. Digo isso porque primeiro tivemos a Rússia na Ucrânia. Os americanos tentaram liderar uma campanha internacional para, vamos lá assim, diabolizar a Rússia como aquele país que violou o direito internacional, invadiu outro Estado, etc, etc. E aquele conjunto de sanções estavam a ser lideradas pelos Estados Unidos. Agora, de repente, os membros dos Estados Unidos que queriam mostrar uma postura de guardião da legalidade internacional e etc, etc, vão atacar um país sem nenhuma razão aparente. Foram invadir, como foram bombardear o Irão, pelo menos até agora não há uma justificação que convença a quem quer que seja, e talvez por isso que não está a ter o apoio dos seus próprios aliados, que trataram logo de se distanciar. Então o meu receio é que estas grandes potências, principalmente as 5, aquelas que têm o poder de veto no Conselho de Segurança, o meu receio é que, de agora em diante, quando elas tiverem um interesse que consideram que deve ser alcançado, não importa se as Nações Unidas existem ou não, vão querer usar a força para impor a sua vontade, porque é isto que está a acontecer com os Estados Unidos no Irão hoje. Então, não gosto de pensar no que é que nós vamos ter no futuro se este tipo de comportamento daquelas grandes potências, aquelas que deviam ser guardiães da legalidade, são as primeiras a pontapear o direito internacional, a pontapear as organizações internacionais para agir individualmente como free riders. E espero que as outras não façam isso, porque estou a olhar ali a China, que tem um problema ali bicudo, algures, em Taiwan. Que legitimidade os Estados Unidos poderão ter para questionar o que quer que seja, por exemplo, que a China queira fazer com aquele território que considera seu. Então, é um mundo não muito bom para as relações internacionais, é de muita instabilidade, porque quem está a criar instabilidade, na verdade, não são os pequenos, são os grandes, aqueles que deviam criar estabilidade no sistema internacional, são eles que criam instabilidade. Agora, descendo para Moçambique, que lições é que podemos tirar disto? Um país multicultural, multireligioso, eu penso que é bom continuarmos a conviver com as nossas diferenças, como temos estado a conviver até hoje, e não procurar seguir muito este tipo de conflitos que acontecem lá fora, que acredito que em nada favorecem o interesse nacional. Como moçambicanos, eu acho que devemos agir sempre no sentido de fazer aquilo que melhor satisfaz ou defende o interesse nacional de Moçambique, e não entrar nesse tipo de agitações e confusões que criam problemas.
não há problema em eu ser xiita, em eu ser sunita, em eu ser católico, em ser protestante. Se olharmos, se prestar grande atenção a isso tudo, todos nós estamos a vir do mesmo sítio. Dizia-se ali, as 3 religiões monoteístas estão a vir do mesmo sítio. E se olharmos para os grandes profetas de todas essas religiões, são exatamente os mesmos. E os ensinamentos que a Torá ensina, que é o livro sagrado dos judeus, que a Bíblia ensina, que é o livro sagrado dos cristãos, que o Alcorão ensina, que é o livro sagrado dos muçulmanos, penso eu que a lógica é a mesma, é favorecer, promover o bem e não fazer o que é mau. Então, eu penso que nós devemos fazer é aprendermos que todos nós, independentemente da religião que nós seguimos, todos nós somos filhos do mesmo Deus, e não precisamos criar confusões, querer impor a nossa vontade, a nossa percepção sobre o que é que a nossa religião diz. Não precisamos querer impor sobre os outros. Como Estado, eu penso é que Moçambique deve preocupar-se em seguir a sua agenda, que neste momento é a agenda de retirar este país da pobreza e desenvolver o país, de tal forma que quando surgem este tipo de coisas, eu acho que é melhor continuarmos com aquela política de neutralidade, em que não nos metemos nesse tipo de assuntos e concentrar Moçambique na sua agenda de combate à pobreza, que eu acho que isso é que é o mais importante neste momento, que é retirar Moçambique da situação em que se encontra. É isso que eu posso dizer sobre Moçambique. Mais uma pergunta? Coloca-se aqui. Para mim é muito simples. Eu vejo a história de Moçambique, principalmente a fase de luta de libertação. Os veteranos de luta de libertação, a começar por Eduardo Mondlane, sempre tinham uma bandeira, que era a construção de unidade nacional. Este discurso depois foi transferido para as diferentes constituições que foram aprovadas pelas diferentes lideranças a nível nacional. E o que isso traz? Esta unidade nacional tem componentes lá. Primeiro tem unidade, que é a construção de um único corpo. Segundo tem de nacional, que é o reconhecimento de que, mesmo sendo um país com várias nações, nós podemos ser um. Este é que é o ponto, porque nós somos efetivamente, em termos teóricos, um país de várias nações. A nação, quando fomos a fazer a discussão teórica, conjunto de indivíduos com passado comum, história, língua, destino comum, quer dizer, eles partilham determinados elementos, que nós temos isso diversificado aqui pelo país todo. Antes da colonização, éramos efetivamente grupos incomunicáveis com histórias completamente diferenciadas. Tivemos a colonização, a proximidade que aconteceu foi só porque era um único colonizador, mas as pessoas não se aproximaram. Mas depois, com as independências e a decisão de Addis Ababa de se consolidar as fronteiras coloniais, significou o quê? Que temos que ser um país. E já tinha um projeto, quando da luta de libertação nacional, que é o projeto da unidade nacional, construção. E isto tem estado mesmo na lógica de construção de unidade nacional, porque é necessário construir a nação. Então, nós estamos nesse projeto. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Esse introito é para dizer que, mesmo com a consciência das nossas diferenças, sempre tivemos a capacidade de ultrapassar as diferenças étnicas, culturais, religiosas, rássicas, por causa de um projeto comum que é de unidade de todos os moçambicanos, para que todo mundo se chame moçambicano efetivamente. Que depois tivemos estratégias bem interessantes. Vamos manter uma língua única falada. A língua do colonizador, que seja essa, para não sermos diferentes. Quem está em Nipepe, quem está em Salamanga, quem está em Magude, todos eles estão a falar português, então temos uma forma de nos comunicar. Segundo, a nossa bandeira, que esse é um símbolo universal, sobre onde é que nós nos encontramos. Temos um chefe de Estado que nós atribuímos constitucionalmente como símbolo de unidade nacional. Há elementos que nós vamos criando, vamos colocando, e depois houve alguma estratégia específica que diferentes governos em Moçambique levaram a cabo, que era para consolidar a dita unidade nacional, porque percebiam que pode existir fragilidades que depois outros Estados já experimentaram, que podiam nos levar a situações de hostilidade, que hoje estamos a discutir religião no Médio Oriente e as diferenças que isto pode trazer para a estabilidade ou não. Então, vamos lá, uma política de deslocalização de quadros. Quem está em Niassa põe Maputo, quem está
então distribui. Já aconteceu neste país. Então, esta foi uma lógica de quê? Põe lá os quadros para terem outra forma de socialização. E às vezes quadros recém-formados para ir casar lá. E depois, eu sou fruto disso. Quem olhar para a janela da minha família vai perceber que nós temos norte, centro, sul bem impregnado em nós, que depois não tenho facilidade eu em ter uma hostilidade com alguém do centro ou do norte ou de cá do sul, porque o sangue que corre em mim tem esta ligação toda. Então, há uma gestão que tem que ser mais do que política, deve ser social, todos nós devemos abraçar para que o país de facto avance sem que estas nuances globais de diferenciações que constrangem o desenvolvimento, como dizia o Dr. Edson, possa ser parte da nossa agenda. Temos que nos concentrar no que nos define como moçambicanos e avançar. É uma questão de identidade, de ser fortalecida, de ser mantida acima de tudo. E já vamos à reta final. Já, na verdade, não há muito a dizer. Se daqui a 50 anos tiver que se contar essa história, o que é que estará nos livros a respeito destes conflitos todos? O que é que estará nos livros? De modo muito particular sobre este conflito, alguém me perguntava assim, eu dizia que vamos chamar a Terceira Guerra do Golfo. Quer dizer, mesmo com outros atores que nós percebemos ali, mas quem sabe facilita um pouco a nossa abordagem hoje para fazer previsão de futuro. Vamos chamar uma Terceira Guerra do Golfo, que eu acho que a grande surpresa que está a acontecer agora, como sempre dissemos, é a violência. Este problema está lá e nunca foi resolvido. E provavelmente ainda vai levar o seu tempo a resolvermos. Não sei se é uma questão geracional para ultrapassarmos, mas o problema está lá. O que nos surpreende hoje é a tamanha violência. É só isso. E particularmente a mobilidade, o móvel desta violência. Talvez aí também seria um assunto que estávamos aqui a discutir, as questões que têm estado a nortear um indivíduo no seu consulado. Veja que 7 presidentes norte-americanos desde 79 nunca atacaram o Irão. Como é que este ataca? E diferentes colocações que foram trazidas aqui, não é? Ataque digo, nestas condições, nestes termos, porque de facto já tivemos outras relações de hostilidade, até militares, com o Irão, que não chegou a... Este é que é o ponto. Daqui a 50 anos, vamos dizer que há 50 anos atrás, os Estados Unidos os países daquela altura comportavam-se como um mundo de Hobbes, em que é de luta de todos contra todos, em que parece que não há regras, não há, quer dizer, o mais forte é que pode sobreviver. Eu acho que é isso que vão dizer. O mundo esteve à beira do regresso ao estado de natureza. Exatamente, o mundo esteve à beira do regresso ao estado da natureza. Eu acho que é isso que as próximas gerações vão dizer, porque sinceramente não consigo compreender, quer dizer, consigo compreender usando teorias e tudo para tentar explicar isto, mas não vejo por que razão. Aliás, nem os próprios americanos veem por que razão é que houve este ataque. Eu recomendo a escutarem, há um áudio que está a circular aí nas redes sociais do presidente Bill Clinton, em que ele analisa é interessante como ele faz esta referência, que desde 79 houve tantos presidentes, eu incluído, houve 2 Bushes, houve Obama, nunca tivemos esse tipo de comportamento. O que procuramos sempre foi gerir esse tipo de relação e não necessariamente criar este problema que agora está a pesar para o bolso do próprio cidadão norte-americano, para não falar dos nossos bolsos. E muito obrigado. Obrigado aos convidados por este momento de conversa e dizer aos internautas muito obrigado também pela vossa atenção e voltaremos com mais assuntos para as próximas edições. Muito obrigado.